Felipe Drugovich e Sérgio Pérez. Quem é o plano A, quem é o plano B da Cadillac para F1? Segredo da McLaren intriga rivais e vira alvo de tentativa de cópia no paddock. Marco surpreende. Tsunoda é o primeiro a realmente ameaçar o domínio de Verstappen. Com apenas 4 corridas disputadas pela Red Bull, o Tsunoda já começa a chamar a atenção dentro da equipe, inclusive do exigente conselheiro Helmut Marko. Segundo o austríaco, o japonês é o primeiro companheiro de Max Verstappen a se aproximar verdadeiramente do nível de desempenho do tetracampeão mundial. Tsunoda assumiu a vaga da Red Bull a partir do GP do Japão, terceira etapa da temporada 25, após iniciar o campeonato com a Racing Bulls. Desde então, somou pontos em 3 ocasiões: 9º lugar do Bahrein, 10º em Miami e 6º na corrida sprint em solo americano. O desempenho foi suficiente para Marko enxergar sinais promissores. Abre aspas. Sim, e o que está ficando cada vez melhor. Ele é o primeiro companheiro de equipe a chegar perto do nível de desempenho de Max. Apesar do elogio, Marko reconhece que ainda há uma margem para evolução. Tsunoda soma apenas 6 pontos contra 63 de Verstappen, uma diferença bem expressiva. A consistência sob pressão ainda é um ponto fraco identificado pelo dirigente. Infelizmente, ele ainda comete erros quando a pressão está alta. O comentário de Marko ganha peso ao considerar o histórico de pilotos que passaram pela Red Bull ao lado de Verstappen. Nomes como Pierre Gasly, Alex Albon e Sérgio Pérez enfrentaram dificuldades. O reconhecimento público de Tsunoda pode indicar que o japonês está, ao menos por hora, quebrando esse padrão. Após um período afastado do paddock, Sérgio Pérez voltou ao centro das atenções nos bastidores da Fórmula 1. O piloto mexicano, que perdeu sua vaga na Red Bull no fim de 25, vem explorando caminhos para retornar ao grid na categoria em 26. E segundo o The Race, tem conversado com mais de uma equipe. A Cadillac, nova participante confirmada da F1 para a próxima temporada, já iniciou negociações com Pérez e o considera um dos principais alvos para liderar seu projeto ambicioso. No entanto, o veterano de 36 anos também abriu diálogo com a Alpine, equipe que vive um momento de transição sob a liderança de Flavio Briatore. Segundo a publicação britânica, Pérez e Alpine já mantiveram conversas iniciais sobre uma possível vaga para 26. A movimentação ocorre em paralelo à decisão da equipe de dispensar Jack Durham após apenas 6 corridas. A vaga foi entregue temporariamente ao argentino Franco Colapinto, que estreará no GP de Emília-Romanha, mas com um aviso prévio. Ele terá apenas 5 corridas para convencer. Flavio Briatore está ansioso para montar a melhor dupla de pilotos que puder encontrar antes de 2026. A possível chegada de Pérez traria à Alpine uma bagagem de mais de uma década de experiência, com vitórias, pódios e passagens por equipes como Sauber, McLaren, Force India, Racing Point e Red Bull. O mexicano, no entanto, ainda avalia cuidadosamente seus próximos passos, ciente de que o tempo não joga mais a seu favor. Após renovar com a Red Bull em meados de 24, Pérez teve um declínio acentuado de performance, somando apenas uma chegada entre os 5 primeiros nas últimas 19 corridas. A queda foi determinante para sua saída da equipe ao fim do ano, mesmo com o contrato vigente. Apesar disso, o piloto não parece disposto a pendurar o capacete. Está claro que Pérez ainda não está pronto para se aposentar do esporte. Ele tem passado um tempo afastado do paddock da F1 nos meses seguintes, mas está avaliando suas opções antes de um possível retorno ao grid em 2026. A escolha entre Alpine e Cadillac envolve um dilema estratégico. Embora as tratativas com a equipe americana estejam mais avançadas, o projeto ainda é uma incógnita em termos de competitividade. Já a Alpine, mesmo em fase de reestruturação e perdendo o status de equipe de fábrica a partir de 2026, pode oferecer a Pérez uma plataforma mais sólida para lutar por resultados imediatos. A Alpine provavelmente será vista como uma opção mais atraente, visto que provavelmente será mais competitiva no curto prazo. Resta saber qual caminho o experiente piloto mexicano seguirá. Um novo desafio com uma estreante ambiciosa ou uma tentativa de renascimento em uma equipe tradicional em busca de estabilidade? Quando uma equipe começa a vencer com autoridade na Fórmula 1, é inevitável que os olhares e as suspeitas se voltem para ela. O sucesso desperta admiração, mas também levanta dúvidas. Como é possível criar uma vantagem tão grande em um grid tão nivelado por regulamentos? Em especial no último ano de um ciclo técnico, quando todos já exploraram ao máximo o livro de regras, qualquer salto de performance gera especulações sobre soluções nas zonas cinzentas, ou até mesmo fora delas. É exatamente isso que está acontecendo com a McLaren e seu MCL39. O carro laranja papaya, que até pouco tempo parecia estar em um passo atrás das líderes, agora domina em várias pistas. E não apenas em ritmo de corrida, mas também em consistência e eficiência. Os adversários estão cada vez mais atentos, em alguns casos, desconfiados. O chefe da Mercedes, Toto Wolff, tratou de cortar qualquer insinuação de ilegalidade em público. Apontar o dedo para algo ilegal não é certo.
Conheço a integridade de Stella, Brawl, Marshall e de todos em Woking. Eles estão simplesmente fazendo um trabalho melhor do que nós. Por outro lado, a Red Bull está longe de estar tão satisfeita quanto parece. Mesmo com Christian Horner mantendo um tom elogioso diante das câmeras, nos bastidores é a equipe que mais se dedica a descobrir os segredos da McLaren. E há uma área específica sob intenso escrutínio: a gestão térmica dos freios e pneus, especialmente nas chamadas cestas de freio. O que os dados de pista mostram é que o MCL39 não é invencível, mas sim altamente eficiente em condições específicas. Em pistas de alta velocidade ou em climas mais frios, a vantagem diminui, mas quando o assunto é corrida em temperaturas elevadas, a diferença salta aos olhos e ao cronômetro. Agora temos dados suficientes para confirmar que nosso carro é mais fácil de pilotar em condições de corrida do que na classificação. Até agora, não fizemos uma volta de classificação perfeita, embora a volta de Oscar no Bahrein tenha chegado muito perto. O que chama a atenção não é apenas o ritmo puro, mas a capacidade da McLaren de manter os pneus dentro da janela ideal de temperatura, mesmo sob pressão. A equipe tem conseguido algo raro: evitar o superaquecimento dos compostos intermediários na chuva e também dos pneus slick em asfalto seco. O resultado é um carro que mantém um desempenho constante, enquanto os adversários sofrem com a degradação. Desde a temporada passada, a Red Bull vem levantando suspeitas sobre um possível truque técnico no canto das rodas traseiras do MCL39. A desconfiança é de que a McLaren esteja utilizando algum tipo de sistema de refrigeração altamente eficiente, capaz de evitar o superaquecimento tanto dos freios quanto dos pneus. A teoria mais comentada em Milton Keynes é que Rob Marshall, engenheiro que deixou a Red Bull e agora lidera a engenharia na McLaren, pode ter levado com ele conhecimentos valiosos sobre o uso de ar e líquidos para controle térmico, incluindo a possibilidade de inserção controlada de umidade ou até pequenas quantidades de água nas cestas de freio. A FIA até agora não encontrou provas de nenhuma irregularidade. Está claro que na corrida, quando temos que lidar com o desgaste dos pneus em condições de calor, nosso carro se comporta muito bem. Gostaria de destacar que isso é resultado de um trabalho de engenharia muito específico da nossa equipe. A revolução silenciosa da McLaren passa por algo que muitas vezes é esquecido nas análises de TV: o projeto interno das cestas de freio. Por fora, essas estruturas que envolvem os discos parecem idênticas entre as equipes, mas por dentro há margem para inovação, e a McLaren parece ter explorado isso como ninguém. Com liberdade para desenhar os dutos internos, a equipe conseguiu um equilíbrio raro entre resfriamento eficiente dos freios e controle da temperatura dos pneus, tudo sem comprometer o desempenho aerodinâmico. A própria Red Bull, que agora corre atrás do prejuízo, estuda aplicar soluções semelhantes nas próximas corridas. Segundo Max Verstappen, estamos fazendo o possível para resolver esse problema, mas algumas coisas levam mais tempo, até mesmo para serem compreendidas a fundo. Produzi-las é outra história. Também a Mercedes reconhece estar atrasada nesse aspecto. James Ellison, diretor técnico da equipe, confirmou a importância dessa área no desenvolvimento atual. O principal foco foi manter a temperatura dos pneus sob controle, o que é crucial para permitir que o carro explore o ritmo que tem disponível. A Ferrari, por sua vez, enfrenta um problema oposto. Em vez de superaquecimento, tem dificuldades para gerar temperatura nos pneus, o que afeta sua performance em trechos mais lentos e na ativação ideal dos compostos. O que a McLaren está fazendo não é apenas uma questão de velocidade. Trata-se de uma engenharia meticulosa que leva em conta cada detalhe, cada grau de temperatura, cada fluxo de ar. No fim das contas, pode ser tudo perfeitamente legal, mas tão eficiente que parece mágica. Por fim, Stella resumiu em uma frase: essa é a arte obscura da Fórmula 1. Voltando para a Cadillac, que continua gerando debates e especulações, sobretudo em relação a uma das decisões mais cruciais para qualquer equipe que estreia na categoria: a escolha de seus pilotos. Sim, a montadora norte-americana, que ingressará no grid em parceria com Andretti, tem trabalhado nos bastidores para definir seus nomes com antecedência. Comentamos de Sérgio Pérez, mas você acha que a ideia é simples? Não. Permitir que os futuros titulares tenham tempo hábil para conhecer a fábrica, interagir com os engenheiros e se preparar da melhor forma possível para a temporada de estreia não é uma tarefa fácil. Nesse contexto, diversos nomes têm sido especulados, e um deles chama a atenção especial do público brasileiro: Felipe Drogovic. O piloto reserva e de testes da Aston Martin busca há 2 temporadas uma chance real como titular na Fórmula 1. No entanto, apesar do talento comprovado e de seu título na Fórmula 2, as portas têm permanecido fechadas. Drogovic, inclusive, tem mantido uma relação próxima com a Cadillac. Defendeu a marca nas 24 horas de Daytona em janeiro e está novamente com ela em junho, nas 24 horas de Le Mans. Apesar disso, sua posição na hierarquia de escolhas da equipe parece estar distante do ideal. Fontes do paddock sugerem que Drogovic é visto hoje como um plano B, C ou até mesmo D dentro da equipe norte-americana.
O favoritismo está claramente com dois outros nomes, Colton Herta e Sérgio Pérez, como comentado anteriormente. De um lado, Colton Herta representa a ligação direta com o automobilismo americano, jovem, veloz e já com vasta experiência na Fórmula Indy. E mais importante, piloto da Andretti, a mesma estrutura técnica que fornecerá suporte a Cadillac na Fórmula 1. Do outro, o Sérgio Pérez, que surge como aquele nome experiente do outro, Sérgio Pérez, como bem comentamos anteriormente. É uma fórmula já testada em outras estreias, um piloto experiente e um jovem promissor. A Audi, por exemplo, deve adotar o mesmo perfil, unindo Nico Hülkenberg e o jovem brasileiro Gabriel Bortoleto pelos próximos anos. Segundo fontes próximas ao time, Sérgio Pérez é hoje o favorito absoluto à vaga. O jornal alemão Bild, inclusive, chegou a afirmar que o anúncio do mexicano pela Cadillac estava previsto para o fim de semana do GP de Miami. Embora nada tenha sido oficializado até agora, o movimento mostra a força do nome de Pérez nos bastidores do novo projeto. Caso Herta opte por não migrar para a Fórmula 1, ou se alguma negociação com o Pérez não for adiante, aí sim o nome de Drogovic volta ao jogo. Sua proximidade com a Cadillac no Endurance é vista como um ponto positivo, além da ausência de vínculos com outras equipes da F1. No entanto, o brasileiro enfrenta uma concorrência pesada. Além de Herta e Pérez, outros nomes também circulam nos bastidores. Entre eles está Mick Schumacher, que apesar de não ter empolgado nas oportunidades que teve na Haas, ainda carrega o peso do sobrenome. Há também Jack Durham, que tem uma conexão direta com o futuro chefe da Cadillac a partir de 2026, o que pode influenciar na decisão. Outro nome forte é Pato Howard, mexicano que também atua na Indy e surge como uma alternativa semelhante a Herta, jovem, veloz e carismático. Por enquanto, tudo segue indefinido, mas a janela de oportunidades para Drogovic segue se estreitando. Se não for com a Cadillac, a F1 pode definitivamente se afastar do horizonte do brasileiro. Resta saber se a Cadillac dará esse voto de confiança a um piloto que há muito tempo espera por sua chance. Até lá, o Brazuca segue com uma carta na manga de um projeto que ainda busca suas peças finais. Muito nós falávamos por aqui sobre a entrada de Gabriel Bortoleto no grid. Bom, a gente recebeu até algumas críticas aí, principalmente nos comentários, mas acabou acontecendo. Fomos chamados de maluco, que não tinha fundamento, que estávamos inventando, que era coisa da nossa cabeça, mas aconteceu. A pergunta que fica para você do outro lado, e eu sei que você tem a resposta já formulada na sua cabeça. E aí, qual a diferença entre Gabriel Bortoleto e Felipe Drogovic? E você concorda com Helmut Marko? O piloto japonês Yuki Tsunoda seria o piloto mais próximo a chegar ao nível de Verstappen? E no mais, muito obrigado pela sua audiência. Eu peço pra você o famoso triplo C. Curte, comenta e compartilha. Curtiu, comentou e compartilhou? Não marca bobeira. Se inscreva no canal e junte-se a uma comunidade de mais de 60 mil inscritos. Clica no sino de notificação para ser notificado na palma de sua mão com conteúdo diário aqui do nosso canal. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Eu sou Tio Barba no canal Hora do Piloto e até o próximo vídeo.